bem-vindos a esta aula especial sobre a política. Nessa aula embarcaremos em uma fascinante jornada dos séculos, exploraremos as raízes da política desde a sua antiguidade até os dias atuais. Ao longo desta aula vamos nos aprofundar em diferentes sistemas políticos, ideias e movimentos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Meu nome é Fernando, vamos começar. Fazer um resumo bastante breve. A política na antiguidade, eu vou começar pela Grécia Antiga. Começar por Atenas. A cidade-estado de Atenas é conhecida por ter estabelecido o primeiro sistema democrático direto na história. Os cidadãos atenienses eles tinham o direito de participar ativamente das decisões políticas. Eles podiam discutir e votar diretamente nas assembleias. Já Esparta era uma oligarquia militar, era um contraste com Atenas. Esparta adotou uma forma de governo conhecida como oligarquia militar. O poder em Esparta estava nas mãos de um pequeno grupo de guerreiros espartanos, enquanto a maioria dos habitantes eram considerados cidadãos de segunda classe. Vamos falar de alguns filósofos políticos, começando com Platão e Aristóteles. Eles foram importantes filósofos gregos que refletiram sobre a importância da política e a sociedade. Platão, em sua obra A República, discutiu a ideia de um Estado ideal, governado por filósofos reis. Já Aristóteles ele escreveu sobre diferentes formas de governo e desenvolveu a teoria da política como a busca pela felicidade e a virtude na vida em comunidade. Passar por Roma Antiga. A República Romana, começando pela República, ela foi um período em que o poder político era compartilhado entre os cidadãos através do Senado. O Senado era o representante. O Senado romano era uma instituição que representava a elite aristocrática e desempenhava um papel importante na tomada de decisões políticas. Já após a República, tivemos o Império Romano, ascensão do imperador. Com o tempo, o Império Romano ele substituiu a República e o poder ele foi concentrado nas mãos do imperador. O imperador romano ele detinha o poder absoluto sobre o império, governando com base na autoridade militar e administrativa. O legado político romano incluiu a adoção de conceitos como a lei escrita, o sistema legal e a administração pública. Esses elementos eles influenciaram as futuras formas de governo em várias sociedades. Foi um molde, um modelo ao longo de nossa história. Vamos falar um pouco sobre política na Idade Média. Começamos com o feudalismo. O feudalismo era um sistema político, econômico e social predominante na Idade Média. O feudalismo ele era baseado em uma estrutura hierárquica, onde os senhores feudais eles detinham o poder sobre as terras e os camponeses. O papel dos senhores feudais e vassalos, cada um tinha o seu papel específico. O senhor feudal era o proprietário da terra e governante local, enquanto os vassalos eram pessoas que prestavam serviços militares e jurídicos aos senhores em troca de proteção e terras. As limitações da política feudal, por ser caracterizado por uma descentralização do poder político, como um sistema fragmentado de autoridade, resultava em uma falta de unidade política e poder centralizado, tornando difícil a implementação de leis e políticas em toda a sua sociedade feudal. Vamos falar sobre a monarquia absoluta. A centralização do poder nas monarquias, na mão dos monarcas, era caracterizada por essa concentração. Todo o poder, quem exercia eram os monarcas. Autoridade limitada sobre o governo e a sociedade. Eles não eram limitados por uma constituição ou por outros órgãos de governo. O absolutismo de Luís XIV na França, Luís XIV, conhecido como Rei Sol, personificou o absolutismo. Ele consolidou o poder real, restringiu o poder da nobreza e centralizou o governo em sua pessoa. O Palácio de Versalhes se tornou o símbolo do absolutismo desse monarca.
Temos os desafios e resistências à monarquia absoluta. Ao longo dos séculos surgiram desafios e várias resistências à monarquia absoluta. Tivemos o iluminismo, que questionou bastante a concentração de poder e que defendeu ideias de limitação do poder na mão do monarca, para poder garantir direitos individuais. Um pouco sobre a política na era moderna, falar um pouco sobre a Revolução Inglesa, Magna Carta e a limitação do poder real. A Magna Carta ela foi assinada em 1215, foi um documento histórico que limitou o poder do rei da Inglaterra, estabeleceu certos direitos e liberdades para os nobres. A Magna Carta ela estabeleceu a ideia de que o poder do monarca ele deve ser restrito e governado pela lei. A Revolução Gloriosa e o parlamentarismo. A Revolução Gloriosa de 1688 ela resultou na ascensão do parlamentarismo na Inglaterra. O poder do monarca ele foi limitado e o parlamento ele ganhou mais influência, estabelecendo um equilíbrio do poder entre o rei e o parlamento. Tivemos impactos da Revolução Inglesa nas ideias políticas. A Revolução Inglesa ela teve um impacto que foi bastante duradouro nas ideias políticas. Ela estabeleceu o conceito de monarquia constitucional e o respeito aos direitos e liberdades individuais. Esses princípios influenciaram posteriormente a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Devemos falar também sobre o Iluminismo, filósofos iluministas e suas ideias políticas da época. O Iluminismo ele foi um movimento intelectual do século XVIII, que enfatizava a razão, a ciência e a busca pelo progresso humano. Tivemos filósofos iluministas como John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau, que defendiam ideias políticas relacionadas à liberdade individual, separação de poderes e igualdade e direitos naturais. A busca pela liberdade, igualdade e direitos humanos, esses filósofos iluministas argumentavam que todos os indivíduos possuíam direitos inalienáveis, como a liberdade, a igualdade, perante a lei e o direito à busca da felicidade. Eles criticavam o absolutismo e defendiam a participação do povo na política. O impacto do iluminismo na Revolução Francesa. O iluminismo ele teve um impacto significativo na Revolução Francesa, revolução que ocorreu em 1789. As ideias iluministas como igualdade e liberdade e essa soberania popular, essas ideias influenciaram os revolucionários franceses, questionaram o antigo regime, política nos tempos contemporâneos. Vamos iniciar com a Revolução Americana, falaremos um pouco sobre a Declaração de Independência e a fundação dos Estados Unidos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos ela foi adotada em 1776, proclamou os princípios de liberdade e igualdade, estabelecendo os fundamentos da luta pela independência das colônias americanas em relação à Grã-Bretanha. Essa revolução ela resultou na fundação dos Estados Unidos da América como uma república democrática. A Constituição americana e o seu sistema de checks and balances. A Constituição americana ela foi elaborada em 1787. Ela estabeleceu um sistema de governo baseado em uma divisão de poderes e no princípio de checks and balances, quer dizer, freios e contrapesos. Esse tipo de sistema garantiu que nenhum ramo do governo tivesse poder absoluto e que houvesse proteção dos direitos individuais. A influência da Revolução Americana no pensamento político mundial. A Revolução Americana ela teve uma influência significativa no pensamento político global, pois demonstrou a viabilidade de uma república democrática. Isso inspirou movimentos de independência e lutas por direitos em várias outras partes do mundo. Sistemas políticos modernos. Temos a democracia representativa e eleições. A democracia representativa ela é um sistema político em que os cidadãos elegem seus representantes para tomar decisões em seu nome. Através de eleições periódicas, os cidadãos têm a oportunidade de participar do processo político, escolhendo seus líderes e expressando suas opiniões. Temos sistemas econômicos como o capitalismo e o socialismo,
O socialismo e o capitalismo, eles são duas abordagens político-econômicas distintas. O socialismo, ele busca a igualdade econômica e a distribuição justa dos recursos, enquanto o capitalismo, ele valoriza a propriedade privada e a livre iniciativa econômica. Ambos esses sistemas têm implementado em diferentes países ao longo da história, cada um com suas vantagens e desafios, claro. Podemos falar também da globalização e desafios políticos do século XXI. A globalização, ela trouxe interconectividade econômica, cultural e principalmente política entre países. Essa interdependência global apresenta desafios políticos como a governança internacional, proteção do meio ambiente, combate ao terrorismo, as migrações e a desigualdade. Os líderes políticos enfrentam o desafio de encontrar soluções colaborativas e sustentáveis para essas questões globais. Nessa aula, podemos percorrer um longo caminho ao longo da história política. Passamos por Grécia Antiga até os dias atuais. Aprendemos sobre os sistemas políticos, ideias e movimentos que surgiram ao longo dos séculos, influenciaram o mundo em que vivemos hoje. A política é um tema complexo, em constante evolução, e para compreendê-la, nos ajuda a compreender o funcionamento da sociedade e participar ativamente do processo político. Esta aula tenha sido uma introdução didática e interessante ao tema da política ao longo dos tempos. Lembre-se, o conhecimento sobre política é uma ferramenta bastante poderosa para mudar o futuro. Não esqueçam de se inscrever lá no canal, dar uma força. E peço também que acesse o meu blog, Conhecimento a Michel. O link para acesso ao canal está lá na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.